Meus irmãos, minhas irmãs, que bom estar com vocês para discutirmos, debatermos, refletirmos sobre um tema muito importante, à luz do Espiritismo. Nós vamos falar sobre a vida e obra de Chico Xavier, esse apóstolo do século XX, esse apóstolo da mediunidade. E lembrando nas palavras do próprio Chico Xavier, através do Espírito José Silvério Horto, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, que Ele nos ilumine, porque falar desse apóstolo é um tanto quanto complicado, porque ele foi a personificação do amor. Eu tenho como essa personificação do amor na medida em que ele viveu para a caridade, como nós tivemos aqui também nosso querido e amado Divaldo Franco, Irmã Dulce. Então, falar dessas pessoas missionárias, a vida que nos serve de inspiração, com tantos feitos, se torna uma tarefa, num curto espaço de tempo, uma tarefa por deveras complicada. Mas vamos tentar falar um pouco sobre essa vida e obra. Vamos refletir sobre essa grande inspiração, Francisco Cândido Xavier, carinhosamente conhecido como Chico Xavier, que dedicou a sua existência ao serviço do bem, tornando-se um verdadeiro apóstolo da doutrina espírita no século XX. O seu legado vai transcender as fronteiras da religião, da cultura e do tempo. A sua trajetória, podemos dizer que é tão impactante que ele foi reconhecido em uma votação que teve, uma votação popular, como o maior brasileiro de todos os tempos, um título que não se assenta em feitos políticos ou proezas atléticas, como muitos podem acreditar, mas na personificação de valores universais como o amor, a paz, a solidariedade e o diálogo. Para podermos compreender a dimensão deste homem, preciso que a gente olhe para os números que definem a sua missão, pois eles, por si só, narram uma história de dedicação sem precedentes. Ao longo de mais de 60 anos de trabalho mediúnico, ele psicografou mais de 450 livros, com algumas fontes citando um total de 496 obras, depende da fonte de pesquisa, e aí se inclui, inclusive, aquelas que foram publicadas postumamente. Esta vasta produção literária vendeu um número estimado em 50 milhões de exemplares em todo o mundo. E o aspecto mais extraordinário, se é que podemos dizer, é que não reside no volume, mas no propósito. Porque Chico nunca aceitou para si um único centavo dos direitos autorais gerados por essa monumental obra. Ele renunciou, doou a totalidade dos rendimentos a diversas instituições de caridade, transformando palavras de consolo em ação, abrigo e assistência para milhares de pessoas. Inclusive, quando ele viu o seu próprio pai, chegou-lhe a questionar. E ele disse para seu pai que assim era necessário. Como nos ensina no livro dos médios, os médios são os intérpretes dos espíritos, e Chico foi, sem dúvida, um dos mais extraordinários intérpretes que a humanidade conheceu. A sua vida exemplifica perfeitamente o que Allan Kardec nos ensinou sobre a mediunidade ser uma faculdade que deve ser exercida com responsabilidade moral e finalidade caritativa. Dai de graça o que de graça recebestes. Durante a sua existência aqui na Terra, encarnado, Chico demonstrou que a verdadeira grandeza está na simplicidade, humildade, amor incondicional ao próximo, nos provando que é possível, sim, viver integralmente os postulados cristãos espíritas, transformando a nossa própria existência em um evangelho vivo. Claro que é complicado, é difícil, mas é possível.
E podemos utilizar esse exemplo para podermos fazer de nossa vida também esse exercício de apostolado. Quando nós vamos para a sua vida, Francisco de Paula Cândido, ele nasceu em 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Ele veio ao mundo em uma família de extrema simplicidade. O seu pai, João Cândido Xavier, era um vendedor de bilhetes de loteria, e a sua mãe, Maria João de Deus, uma lavadeira e dona de casa católica, que era responsável por criar 9 filhos. Foi nesse ambiente de escassos recursos materiais que os primeiros sinais de sua sensibilidade mediúnica se manifestaram. Há alguns biógrafos que relatam que aos 4 anos, na conversa com seu pai, com uma senhora sobre gravidez, ele já interveio com algumas informações de natureza científica que alegava ouvir de uma pessoa invisível. Essa origem humilde não foi por acaso, mas foi uma providência divina, como bem nos ensina Emmanuel, quando nos diz que Deus permite que grandes missionários nasçam em berços simples para que compreendam as dores e necessidades dos mais necessitados. A pobreza material de Chico seria compensada pela riqueza espiritual que ele traria ao mundo. E muitos de nós, meus irmãos, percebam que às vezes buscamos a riqueza material, mesmo que isso nos cause a pobreza espiritual. E Chico, ele viveu na simplicidade material e obteve a riqueza espiritual. A infância de Chico foi marcada por uma tragédia que definiria o curso de sua vida. Ele perdeu sua mãe aos 5 anos, e incapaz de cuidar dos 9 filhos, seu pai o distribuiu entre parentes e amigos da família. Foi o início de um período de profundo sofrimento para Chico. Ele foi entregue aos cuidados da sua madrinha, Rita de Cássia, que o submeteu a uma rotina de crueldade. Ele era forçado a se vestir de menina e sofria castigos físicos sobre a alegação de que o menino tinha um diabo. É precisamente nesse período de dor que a sua conexão com o mundo espiritual se aprofundou, pois das dores nós conseguimos também nos conectar com Deus. O sofrimento agiu não como um obstáculo, como muitos acreditam, mas como um catalisador para a sua mediunidade. Foi durante esses anos de abuso que ele relatou ter suas primeiras conversas claras e consoladoras com o espírito de sua mãe. Ela lhe oferecia amparo e ensinamentos com uma célebre frase que ficou conhecida: se alguém falar que eu morri, é mentira, não acredite. Vou ficar quieta, dormindo e voltarei. Essa comunicação era a única fonte de alívio e esperança, estabelecendo um padrão que se repetiria por toda a sua vida: a transformação da adversidade em força espiritual, que quando sua mãe aí desencarna em corpo, logo depois ela volta em espírito, como apareceria muitas e muitas vezes para o Chico, para lhe dar forças e esperança, coragem, para ele continuar a sua luta. Sua posterior filosofia de filosofar, de valorizar, perdão, as coisas boas que surgiram nas dificuldades, não era, portanto, um preceito teórico, mas a mais pura expressão da sua experiência vivida. Aos 5 anos, essa experiência marcaria profundamente a sua vida. Esse processo de sofrimento para alguns, sofrimento físico para eles, para ele, para o Chico, longe de ser punição, era parte de seu processo educativo espiritual, como bem nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O sofrimento precoce preparava o futuro médium para compreender a dor alheia e desenvolver a compaixão, que seria a marca registrada de sua missão. Uma nova fase, todavia, começa para Chico quando seu pai se casa novamente e a sua nova madrasta, Cidália Batista, demonstrou uma compaixão imensa que contrastava com a crueldade anterior e insistiu para que seu pai reunisse novamente esses 9 filhos
sob o mesmo teto. E então, aos 7 anos, Chico foi matriculado na escola pública, onde ele concluiu seu ensino primário, sua única educação formal. Esse período de relativa estabilidade permitiu que as sementes plantadas na dor começassem a germinar com propósito maior. Então, aos 9 anos, Chico já trabalhava em uma tecelagem, conciliando o trabalho pesado com os estudos primários. Pela manhã frequentava a escola, à tarde e à noite trabalhava. Mais tarde, exerceu a função de caixeiro, garçom, cozinheiro, sempre mantendo a honestidade e a dedicação em todas as suas atividades. Essa educação pelo trabalho e pela dificuldade moldou o caráter de Chico, lhe ensinando desde cedo os valores da disciplina, persistência e humildade, que seriam fundamentais na sua caminhada mediúnica. E como ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns, eu sempre vou trazer esses enxertos do Livro dos Médiuns, porque Chico foi esse apóstolo da mediunidade. Allan Kardec nos diz que a mediunidade é uma faculdade natural que pode se manifestar em qualquer idade, mas que necessita de preparo moral para ser bem exercida. E esse preparo moral nós temos a todo momento, quando a partir das experiências que nós passamos, nós extraímos a sabedoria para bem vivermos. Em 27, aos 17 anos, quando sua irmã, a irmã de Chico, Maria Xavier, adoeceu de uma grave obsessão, um casal espírita, José Hermínio Perácio e Carmen Pena Perácio, realizou a primeira sessão espírita na casa da família Xavier. Muitos podem achar que esse encontro foi casual, mas não foi. Foi providencial, pois aí, conscientemente, Chico iniciou sua missão. Na mesa da modesta sala, haviam 2 livros que mudariam o seu rumo. O Evangelho de um lado e o Livro dos Espíritos do outro, ambos de Allan Kardec. Esses 2 tesouros de luz, como sua mãe posteriormente lhe diria através da mediunidade, continham toda a base doutrinária que iria nortear a sua existência. Pela mediunidade de Dona Carmen, uma média experiência equilibrada, a mãe de Chico se manifestou naquele dia de 7 de maio de 27, proferindo palavras que iriam ecoar pela eternidade. Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. E essa comunicação estabeleceu os pilares da missão de Chico, o estudo sério da doutrina espírita e o cumprimento rigoroso dos deveres morais. Sua mãe, Maria João de Deus, se tornou sua primeira orientadora espiritual, preparando-o para encontros maiores. Em 8 de julho de 1927, 2 meses após aquele primeiro encontro, Chico fez sua primeira psicografia pública, recebendo uma belíssima mensagem do espírito Luiz Gonzaga, e esse momento marcou oficialmente o início de uma jornada mediúnica que duraria aí seus 75 anos ininterruptos, mais ou menos. E justamente, por curiosidade, em junho de 27, Chico ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em um simples barracão de madeira que pertencia a seu irmão. E em julho daquele mesmo ano, ele psicografou suas primeiras 17 páginas, dando início formal ao seu trabalho mediúnico. E 18 de janeiro de 29, data memorável na história do Espiritismo, Emmanuel anunciou solenemente a missão de Chico através de um fenômeno extraordinário. O guia criou um quadro fluídico onde Dona Carmen, êxtase mediúnico, viu livros chovendo do teto sobre a cabeça de Chico e sobre todo o grupo ali presente. Essa visão profética anunciava que daquele jovem humilde de Pedro Leopoldo iriam sair centenas de livros que levariam consolação, conhecimento e esperança a milhares, milhões de pessoas, bilhões de corações. Essa chuva de livros abundantes simbolizava a produção literária que marcaria para sempre a vida de Chico. A partir desse momento,
Chico mergulha no estudo da codificação kardeciana com a sede de quem encontra água no deserto, e essa mesma sede nós vemos em Divaldo, quando ele sempre diz que desde que começou a ler o Livro dos Espíritos, jamais parou. Chico lia e relia as obras básicas, participava de reuniões doutrinárias, desenvolvia gradualmente suas faculdades, sempre sob a orientação cuidadosa dos mentores espirituais. Como bem diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento das faculdades mediúnicas está na razão direta do desenvolvimento moral do médium. E Chico exemplificou essa verdade ao longo de toda a existência. Porque não adianta ao médium querer desenvolver tão somente a parte do intelecto, se a parte moral não o acompanha. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A moralidade andando lado a lado com o desenvolvimento. Em 1931, aos 21 anos de idade, Chico vai vivenciar um dos momentos mais marcantes da sua existência. O encontro ostensivo com Emmanuel, esse espírito superior que iria se tornar seu guia e orientador até o fim dos seus dias terrestres. Emmanuel já não era um desconhecido para Chico, como muitos hão de pensar, pois desde as suas primeiras manifestações, a sua presença já se fazia sentir, mas somente em 1931 ele se apresenta de forma clara e assume oficialmente a coordenação dos trabalhos mediúnicos de Chico. Ele então revela para Chico que em sua última encarnação ele havia sido Padre Amaro, um sacerdote católico do século XIX. Essa informação não era mera curiosidade biográfica, mas explicava sua profunda familiaridade com a língua portuguesa e a sua compreensão das necessidades espirituais do povo brasileiro. Durante aquela encarnação, como padre, Emmanuel mergulhou profundamente no estudo da língua portuguesa, se preparando inconscientemente para a missão que viria a desempenhar através da mediunidade de Chico. Como ele mesmo explica posteriormente, houve necessidade de recolhimento interior para se preparar para tão importante trabalho. E, nesse encontro, fica então estabelecida uma das mais famosas comunicações da história do Espiritismo. Eis que Emmanuel estabelece 3 condições fundamentais para o trabalho mediúnico conjunto dele e Chico Xavier. Primeira condição, disciplina. Segunda condição, disciplina. Terceira condição, disciplina. Essa repetição não era mera redundância, mas uma ênfase, porque o Emmanuel sabia que sem uma disciplina rigorosa seria impossível manter a qualidade e a continuidade do trabalho mediúnico. Eis que a disciplina envolvia horários, método de trabalho, conduta moral e dedicação integral à missão. Além da disciplina tríplice, Emmanuel estabeleceu ainda outros pilares fundamentais: fidelidade absoluta a Jesus Cristo, já que o reconhece como governador espiritual da Terra; fidelidade total a Allan Kardec, porque tinha que manter a pureza doutrinária, não se desviando dos princípios codificados; humildade constante, se reconhecendo sempre como instrumento e jamais como fonte; resignação cristã, aceitando as dificuldades com oportunidades de crescimento. Mas Emmanuel não trabalhava sozinho. Ele coordenava, na verdade, uma pleiade de espíritos superiores, cada um especializado em diferentes áreas do conhecimento e da assistência espiritual, porque essa organização demonstrava o caráter elevado e bem estruturado da missão de Chico. Não podemos perder de vista o que está no Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores só se comunicam em centros sérios com pessoas sérias e verdadeiramente animadas no desejo de se instruir e de se melhorarem. Chico era essa pessoa. Ele tinha o verdadeiro desejo de se instruir e se melhorar, de consolar, de buscar atender ao próximo com o verdadeiro consolo. Então ele era atendido. No transcorrer da sua mediunidade, em 31, ele vai receber extraordinárias poesias e vai compor Parnaso de Além Túmulo, que é lançado em julho de 32, e vai marcar a época, a literatura mediúnica mundial,
pois vai reunir poesias de grandes poetas brasileiros já desencarnados, como Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Castro Alves e outros. E o mais curioso, mantém o estilo perfeito de cada autor. E por mais que as pessoas tentassem, de alguma forma, desacreditar, descredibilizar a obra de Chico, foi confirmada por diversos estudos à época e até hoje que tentem, e verdadeiramente, ao menos a forma, as palavras, o texto, pertenciam àquelas pessoas, pelo menos no estudo literário, que assim fizeram. E durante os 72 anos ininterruptos de atividades mediúnicas, que foi de 27 a 2002, 75 para alguns, ele vai psicografar mais de 400 livros, mais de 20 milhões de exemplares vendidos, 50 milhões. Foi traduzido para diversos idiomas, português, francês, inglês, alemão, espanhol, russo, húngaro, esperanto. E aí você tem diversas línguas. E podemos trazer algumas fases da mediunidade de Chico. Temos a primeira fase em Pedro Leopoldo, que vai de 30 a 58, mais ou menos. Que aí tem os romances mediúnicos, como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Estudos evangélicos e filosóficos, Emmanuel, O Caminho da Luz, O Consolador, a série Humberto de Campos, a série André Luiz, que são 16 livros. Depois temos a segunda fase, que é em Uberaba, que aí vai de 59 a 2002. Nessa segunda fase, quando ele se muda em 5 de janeiro de 59, vai marcar uma nova fase na missão de Chico, caracterizada por comentários evangélicos, que é um aprofundamento nos ensinamentos de Jesus, através das obras de Emmanuel, Fonte Viva, Via de Luz, Caminho, Verdade e Vida, a intensificação da psicografia de mensagens de espíritos diversos, que vai oferecer consolo e esclarecimento, que foi quando ele ficou muito conhecido. E a partir dos anos 60, 70, ele vai desenvolver extraordinariamente esse trabalho de cartas psicografadas dos desencarnados, para seus familiares encarnados, e vai trazer uma luz àqueles que sofrem. A diversidade também dos autores espirituais vai marcar essa vida de Chico, porque ele não psicografa um único espírito, mas diversos. Ele também vai ser conhecido pela obra social dele, porque quando você vê a vida dele, a vida e obra, ele vai ajudar milhões de pessoas com diversas obras sociais. Ele renuncia totalmente a sua vida em prol do próximo. Ele nunca aceitou qualquer pagamento por seus trabalhos, sejam mediúnicos, seja sua obra psicográfica, nem mesmo por cortesia, porque Emmanuel lhe ensinou a mediunidade é um dom de Deus e não pode ser comercializada. Todo o dinheiro arrecadado era integralmente revertido para obras de caridade e assistência aos necessitados. E o funcionário era exemplar que Chico foi, sempre manteve uma profissão secular. Ele trabalhou como funcionário do Ministério da Agricultura, sendo um empregado pontual, dedicado e honesto. E ele foi se aposentar por invalidez em janeiro de 61, devido a problemas de saúde, mas se aposentou fisicamente, mas espiritualmente, na seara espírita, melhor dizendo, continuou trabalhando incansavelmente. No campo moral, temos algumas qualidades morais, que é a disciplina rigorosa, que ele mantinha um horário muito rígido, a sua humildade cristã, humildade constante, como Emmanuel lhe pediu, quando ele mesmo dizia assim, quando alguém lhe elogiava, o mérito não é meu, são dos autores espirituais, eu sou apenas um lápis. Ele tinha uma resignação cristã muito forte, uma paciência inesgotável, e amor e a caridade universais. E uma das mais belas mensagens, uma das mais belas lições morais, veio de Emmanuel, que Emmanuel falou assim, a sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. E é essa máxima que vai sintetizar o padrão moral que Chico buscou viver, sempre compreendendo, perdoando, auxiliando
jamais julgando ou condenando. Em 2006, após falecimento, numa enquete da revista Época, ele foi eleito o maior brasileiro da história pelo voto popular, demonstrando o extraordinário impacto de sua vida na sociedade. Ele superou a personalidades como Ayrton Senna, Pelé, entre outros. Recebeu diversos títulos, reconhecimentos, vários, e isso nunca o envaideceu. Porque ele sempre costumava dizer que todas as homenagens pertencem aos amigos espirituais. Eu sou apenas um carteiro do mundo espiritual. O próprio Divaldo reconheceu Chico em 48, quando tinha apenas 21 anos, e destacou que tive a imensa alegria de conhecer o venerando médium. Chico era um livro aberto de virtudes evangélicas. Então, o que mais dizer dessa personificação do espiritismo? Nos seus últimos anos, foram marcados por intensa atividade espiritual, mesmo com o corpo já debilitado. Até poucos dias antes de sua desencarnação, aos 92 anos, ele continuava psicografando mensagens e atendendo pessoas que buscavam consolação. Ele foi desencarnar em 30 de junho de 2002, em um domingo, aos 92 anos de idade, vítima de parada cardiorrespiratória. A data não foi casual, vai coincidir com o dia da morte do apresentador Chacrinha, e mais significativamente, com as comemorações da conquista da Copa do Mundo pelo Brasil. Segundo relatos de alguns amigos e familiares, Chico havia pedido a Deus para desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes e o país estivesse em festa, para que ninguém ficasse triste com o seu passamento. Esse último gesto de caridade demonstrava sua preocupação constante com o bem-estar do outro, mesmo no momento de sua partida. Então, meus irmãos, a gente sempre, quando vê essa obra, essa vida, percebemos que ele nos deixa um legado extraordinário de como viver integralmente os postulados espíritas. Ele demonstrou na prática que é possível exercermos a mediunidade como um compromisso sagrado, mantermos a disciplina moral rigorosa, praticarmos a caridade sem ostentação, cultivarmos a humildade como uma base de elevação espiritual. As lições atemporais dele vão deixar essas marcas indeléveis no tempo e sempre vamos nos lembrar dele, da sua vida, da sua obra. Uma passagem dele diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam paz mais esclarecidos, outros ter paz. Então essa reflexão nos convida à gratidão, que é o desprendimento dos bens materiais, que era isso que Chico buscava. Então que esse exemplo de Chico nos inspire a desenvolvermos nossa própria mediunidade com responsabilidade, seja essa mediunidade ostensiva, seja a mediunidade que todos nós carregamos, de estarmos com o próximo, responsabilidade nos nossos atos, sentimentos, palavras, praticamos a caridade em todas as suas formas, mantemos a disciplina com o estudo e na reforma íntima, confiarmos na justiça de Deus, na continuidade da vida, e cultivarmos a humildade e a simplicidade, que são as maiores virtudes que hão de florescer nos corações simples. Pois, como dizia Chico, tem coisas que só o coração fala para quem sabe escutar. Então, que possamos, como ele, desenvolver essa sensibilidade espiritual necessária para escutarmos as vozes do bem, seja através de nossa própria consciência, da intuição elevada ou das inspirações dos bons espíritos. E para podermos encerrar, eu trago aqui, no primeiro livro de Chico, Guardados de Além Túmulo, uma poesia do autor espiritual Cruz de Souza, Oração aos Libertos. Alma embriagada do imortal Falerno, segue cantando no horizonte claro,
o teu destino esplendoroso e ralo, cheio de luz do porvir eterno. Mas não te esqueças desse mundo avaro, o escuro abismo tormentoso averno, sem as doces carícias do galerno, das esperanças sacrossanta amparo. Volve os teus olhos ternos, compassivos, para os pobres espíritos cativos, as grilhetas do corpo miserando. Abre os sacrários da felicidade, mas clarificai as noites mais escuras, que pesam sobre a terra de amarguras, uma alvorada da paz ditosa e bela. Muito obrigado e Jesus nos abençoe, hoje e sempre.